Olá, alunos, tudo bem? Hoje o nosso tema será velocidade média. Então, nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo, da aula passada. O prof vai projetar aqui os slides. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, que foi conceitos básicos de cinemática. Então, na aula passada, a gente se familiarizou com os conceitos que nós vamos usar daqui para frente. A gente definiu o que é um ponto material, o que é um corpo extenso, o que é um referencial, o que é movimento, o que é repouso. A gente também viu que um corpo, quando se movimenta, ele descreve uma trajetória. Vimos também a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Então, esse foi o nosso conteúdo das últimas aulas. A partir de hoje, dando sequência a esse conteúdo, nós vamos começar a falar sobre rapidez e velocidade média, certo? Professora, rapidez e velocidade média não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, e nós vamos entender qual é a diferença entre elas. Para a gente entender bem o que é velocidade média, primeiro a gente precisa entender bem o que é uma rapidez, certo? Deixa eu conferir aqui uma coisa rapidão. Aí, tá gravando. Então, vamos lá. O que é rapidez, gente? Vamos pensar que pode ser um atleta. Ele tem que fazer um percurso lá, correndo. E ele vai percorrer uma pista de 100 metros, né? Aqueles atletas tipo o Usain Bolt, que faz a corrida lá de 100 metros. Para ele percorrer esses 100 metros, ele vai gastar um certo tempo, correto? Então, ele vai gastar lá o seu tempo para percorrer aqueles 100 metros, correndo. Eu vou ver que tem uma relação entre a distância que ele percorre e o tempo que ele gasta. Por exemplo, vamos pensar que um atleta, ele percorra 16 metros. Aqui, vamos pensar que ele percorra 16 metros. Cadê minha canetinha? Aqui. Então, vamos pensar que ele percorra 16 metros. E para ele fazer esses 16 metros, ele gasta 2 segundos. Então, gente, a partir do que ele percorreu e o tempo que ele gastou para percorrer, eu consigo ter uma ideia sobre a rapidez desse movimento. Quão rápido é esse movimento? Se ele percorreu 16 metros em 2 segundos, eu consigo saber que a rapidez dele é de 8 metros por segundo, certo? Então, em cada segundinho, ele andou 8 metros. Andou 8 metros no primeiro segundo, 8 metros no segundo segundo. Isso aí deu ao todo 16 metros. Então, gente, a rapidez, ela é uma combinação de unidades de espaço com unidades de tempo, certo? Então, é quanto de espaço eu consigo percorrer num certo tempo. Isso me dá a minha noção de rapidez, né? Comparando isso, a gente sempre consegue dizer o quanto um é mais rápido que o outro, esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu tenho um carro e eu digo que esse carro tem uma rapidez de 100 km por hora. E outro carro que tem uma rapidez de 120 km por hora. Então, aqui, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando espaço com o tempo. Isso aqui sempre vai me dar uma noção de rapidez, do tão rápido que esse negócio está andando, né? Então, em 1 hora, ele consegue andar 100 quilômetros. Já o outro, nessa mesma 1 hora, ele anda 120 quilômetros. Então, isso aqui me dá noção de rapidez. Eu consigo saber qual está mais rápido do que o outro, né? Então, a rapidez, gente, ela sempre vai relacionar uma unidade de espaço e uma unidade de tempo. Como que a gente calcula, então, a rapidez, gente? A rapidez eu vou calcular utilizando a distância percorrida
né? Vamos lembrar lá da aula passada, distância percorrida e deslocamento são coisas diferentes, né? Então, eu vou utilizar a distância percorrida e vou dividir pelo tempo que a pessoa gastou para fazer essa distância. Isso vai me dar a rapidez. Agora, quando a gente fala de velocidade média, aí nós estamos falando de outro conceito. Primeiro, vamos lembrar a diferença entre distância percorrida e deslocamento. Então, vamos pensar aqui numa situação, ó. Um objeto sai desse ponto aqui, em A, e vem para esse ponto B aqui, ó, certo? Vou até trocar de cor para a gente entender bem. E ele vem por meio desse caminho aqui, ó. Ele faz esse percurso até chegar aqui no ponto B, certo? Muito bem. Esse é o percurso real que ele fez. Foi esse caminho que ele fez. Então, esse caminho é o que a gente chama de distância percorrida. Então, o que está em azul, aqui, ó, vou fazer aqui do ladinho. Cadê minha cor aqui? Vamos trocar de cor. Então, aqui, ó, o que está em azul é a minha distância percorrida. Ou seja, é o que o nosso objeto realmente percorreu. É o seu trajeto, é o seu caminho. Agora, a gente aprendeu também na última aula que tem uma coisa chamada deslocamento. E o que é o deslocamento? O deslocamento é a distância em linha reta entre o meu ponto de saída e o meu ponto de chegada. E a gente une esses dois pontos por meio de um vetor. Então, isso que está em verde é o meu deslocamento, certo? O deslocamento, gente, ele é uma grandeza vetorial. Por que vetorial? Porque eu uso um vetor para representar ele, ó. Eu uso essa setinha aqui, ó, certo? E essa setinha, ela agrega muitas informações. Ela vai me dar a informação do deslocamento, né, essa distância, mas também vai me dar a orientação do movimento. Eu vou saber para onde que esse movimento está acontecendo. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, se é na diagonal. Então, o vetor, ele me dá também a orientação. Eu consigo saber para que lado que o nosso objeto está se deslocando. Enquanto que a rapidez, não. A rapidez só me diz a rapidez com que o objeto está andando. Só isso. Não me diz para que lado que ele anda. Essa informação fica faltando. Então, aonde que eu consigo obter todas essas informações? Quando a gente usa o vetor, quando a gente usa o deslocamento, certo? Então, nós temos aqui, recapitulando, esse caminho aqui em azul é a minha real trajetória, é por onde a pessoa realmente passou. Então, isso é a minha distância percorrida. Se a pessoa tivesse lá com um aplicativo, aqueles de celular que marca o quanto que a pessoa andou, ela ia dar a medida dessa linha aqui que está em azul, certo? Agora, desculpa. Agora, o deslocamento, ela é a conexão em linha reta entre o ponto de saída e o ponto de chegada, que no caso foi essa linha verde aí que a professora fez. Para mim calcular velocidade média, eu não vou usar o valor da distância percorrida, eu vou usar o valor do deslocamento, certo? Então, é o deslocamento que a gente usa para calcular a velocidade média. Tanto é que ele aparece aqui na fórmula, ó. Velocidade média é o quê? É o deslocamento dividido pelo tempo, certo? Essa é a diferença entre rapidez e velocidade média. Rapidez só me diz a ligeireza que esse movimento está ocorrendo. A velocidade média não. Ela me dá uma noção de velocidade, mas também me indica a orientação, para onde que esse movimento está ocorrendo. Ok? Vamos fazer aqui
um exemplo para a gente entender melhor como que fica essa questão de velocidade média e como que fica essa questão de rapidez. Ó, Carolina faz um percurso num parque e com a ajuda de um aplicativo marca quantos metros ela caminhou. Seu percurso é o que está indicado em azul na figura. Então a Carolina vai sair dessa árvore aqui no ponto A e vai fazer realmente esse percurso aqui e vai chegar aqui no B. Então é o que está em azul. Então isso aqui que está em azul é a distância percorrida de Carolina, certo? Porque é o que ela realmente vai percorrer. Então vamos anotar aqui, ó. Então isso aqui que está em azul é a distância percorrida, certo? E o exercício me diz que esse valor mede 350 metros. Ó, seu percurso é o que está indicado em azul na figura e foi de 350 metros. Para realizar essa caminhada, ela gastou 2 minutos. Então, nós temos um tempo aqui de 2 minutos. Já o seu deslocamento em relação ao ponto de origem foi de 200 metros. Muito bem, o deslocamento é o quê? O deslocamento é a linha reta conectando a saída com a chegada. Ou seja, é essa linha que está em vermelho aqui, ó. O que conecta a saída com a chegada por uma linha reta, por um vetor. Isso aqui é o meu deslocamento, que foi de 200 metros. Daí ele pergunta, determine sua rapidez e a sua velocidade média. Então, a gente já sabe que tem diferença. A rapidez é só a ligeireza com que essa menina caminhou, né? Quanto que ela caminhou por minuto? Qual foi a rapidez dela? Então, vamos lá, vamos calcular. A rapidez é dada pela distância percorrida dividida pelo tempo, certo? Então, vamos lá. Rapidez. A distância percorrida é o que ela realmente caminhou. É a distância total, que foi de 350 metros. E ela gastou para fazer isso 2 minutos. Então, a rapidez dessa menina será de 350 dividido por 2, dá... Oxe, meu Deus, consigo fazer conta de cabeça. 175. O quê? Eu sempre tenho que relacionar um espaço com tempo. Então, o espaço aqui está em metros, né? Então, 175 metros por... O 2 é minuto. Então, 175 metros por minuto. Essa é a rapidez. Agora, nós vamos calcular a velocidade média dessa menina. A velocidade média, ela é dada pelo deslocamento dividido pelo tempo, certo? O deslocamento dela é a distância em linha reta, do ponto onde ela saiu ao ponto onde ela chegou. Então, essa distância aqui é de 200. E o tempo gasto é o mesmo tempo, 2 minutos. 200 dividido por 2 vai dar 100 metros por minuto. Então, tá aí, gente. Ó, nós temos uma leve diferença entre rapidez e velocidade média. Tá? Isso aqui pode acontecer e é normal a gente ter valores diferentes. Por quê? Porque a rapidez vai levar em conta todo o seu deslocamento, né? Toda a sua distância percorrida. Já a velocidade média, não. A velocidade média a gente considera o deslocamento da pessoa. Beleza? Mas nos nossos exercícios, gente, tem muitos exercícios que eles levam em consideração a distância em si, certo? E eu vou fazer alguns para vocês entenderem como que funciona. Ó, um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 ele passa pelo quilômetro 240. Então, muito bem. Então, aqui, quando ele estava passando aqui, era 6 horas e quando ele estava passando aqui,
Já era 9 horas e 30 minutos. Muito bem. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Pessoal, aqui nós temos um detalhe muito legal. Lembram que a gente estava falando ali atrás sobre rapidez? Rapidez. A rapidez, gente, ela também pode ser chamada de velocidade escalar média, certo? Por que escalar? Porque o escalar, gente, eu estou considerando só os números, só a distância real que a pessoa percorreu, e não um vetor, certo? Se ele pedisse velocidade vetorial média, aí nós íamos ter que usar o vetor retinho lá ligando um ponto no outro. Mas ele está falando em velocidade escalar média, então ele quer que eu calcule a rapidez desse ônibus, certo? Então vamos calcular essa velocidade escalar média. Então eu vou chamar isso aqui de velocidade média, certo? Mas agora eu estou levando em conta que é a velocidade escalar. Então eu quero a rapidez. Então rapidez é a mesma coisa que velocidade escalar, tá? Então, para mim calcular, o que eu preciso? Eu preciso da distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Não é isso? Então, vamos lá. A distância percorrida aqui, do quilômetro 30 até o quilômetro 240, quantos quilômetros que dá aqui, gente, de diferença? Ó, do 30 para o 240. Então, do 30 para o 240, eu tenho uma diferença aqui de 210 quilômetros, certo? E o tempo, gente? Das 6 horas até as 9h30, aumentou quanto? Aumentou 3 horas e meia, não é? 3 horas e 30 minutos. Mas aqui, gente, o nosso tempo tem hora e tem minuto. Para mim fazer a conta, eu tenho que colocar tudo numa coisa só. Então, eu vou colocar tudo em hora para que eu encontre a velocidade em quilômetros por hora. Então, esse 30 minutos aqui que está sobrando, ele tem que virar hora também. O 30 minutos é meia hora, não é? A metade de uma hora. Quanto é a metade de 1? A metade de 1 é meio, é 0,5, não é? Então, eu posso escrever essas 3 horas e meia assim, 3,5 horas. 3 horas e meio, certo? Então, nós vamos colocar aqui a nossa hora, 3 horas e meia. Dividindo, vamos lá, 210 dividido por 3,5 vai dar 60. 60 é o quê? Aqui é quilômetro e aqui é hora. Então, 60 quilômetros por hora. Pronto, está respondido a nossa velocidade escalar média, certo? Que também pode ser entendido como rapidez. Agora, vamos fazer esse outro aqui, ó. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Determine sua velocidade escalar média. Então, aqui de novo, ó, velocidade escalar média. Isso aqui é a mesma coisa que rapidez, certo? Nesse percurso. Então, vamos lá. Para mim calcular a rapidez, o que eu preciso? Eu preciso da distância percorrida dividido pelo tempo, ok? Então, vamos lá. Esse exercício, a distância percorrida tá aqui, ó, percorre 30 quilômetros. Só que esse tempo tá em minuto. E quilômetro por minuto é um tipo de velocidade que a gente não costuma usar, né? Quilômetro por minuto não é muito usado. A gente usa mais o quilômetro por hora. Então, eu vou ensinar um macetezinho para a gente transformar esse minuto em hora. Vamos pensar assim, vamos pensar no relógio, certo? Aqui é o relógio. O relógio, gente, ele ao todo tem 60 minutos, né? Então, nós temos aqui 60 partes. Eu consigo dividir esse relógio em partes iguais de 20 minutos? Eu consigo dividir? Consigo, né? Eu consigo dividir ele em 3 partes iguais de 20 minutos. Então, nessa parte aqui vai ter 20, nessa aqui mais 20 e nessa aqui mais 20.
3 vezes o 20 dá os 60 minutos de 1 hora. Mas eu quero só 20 minutos, então eu quero só uma parte disso aqui, certo? Eu quero só uma partezinha, ó. Ok? Só um pedacinho dessa pizza aqui, ó. Quando eu pego só esse pedacinho, falando em fração, gente, que fração é essa que eu tô pegando, ó? Eu tô pegando uma parte de 3, né? Não tem 3 partes? Eu tô pegando só uma parte de 3. Então, eu posso dizer que o 20 minutos, ele equivale a 1/3 de 1 hora, certo? Então, eu posso escrever que o meu tempo é de 1/3 de 1 hora. Isso é a mesma coisa que 20 minutos. Então, vamos lá, vamos resolver agora. A velocidade média é... Prof, como é que resolve isso agora? Tem uma divisão e daí tem uma fração embaixo. Como é que a gente faz? Então, a gente vai repetir a primeira parte, que é o 30. E nós vamos multiplicar agora, invertendo a fração que está embaixo. Isso aqui é divisão de fração. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo. Então, embaixo eu tenho 1/3, mas agora eu vou inverter. Vai ficar 3 sobre 1. 30 vezes 3 é 90 sobre 1. 90 dividido por 1 é 90. Pronto. 90 km por hora. E, prof, e se fosse outros minutos aqui, 15 minutos, por exemplo? Eu consigo dividir o relógio em partes de 15 minutos? Consigo, só que vai dar 4 partes daí. Se fosse, professora, 10 minutos, dava também, só que daí iam ser 6 partes, 10 minutos cada uma. E assim por diante, você pode fazer várias divisões, né? Dividir a hora em várias partes, dependendo do minuto aqui que você tem. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos fazer mais um, para a gente ficar bem afiado nesses exercícios de velocidade. Vamos lá. Um ônibus percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Façam, gente, esses esqueminhas que ajudam bastante, tá? Eu faço esqueminha até hoje para resolver. Então, nós temos aqui Santos, aqui é Curitiba. Então, ele vai percorrer essa distância, que é de 480 quilômetros, com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. E depois, de Curitiba até Florianópolis, que é 300 quilômetros de distância, ó, de Curitiba a Florianópolis, distantes 300 quilômetros, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso Santos-Florianópolis? Então, ele quer a velocidade, gente, no percurso todo. Então, vamos lá. Distância percorrida dividida pelo tempo. A distância percorrida de Santos até Florianópolis é essa medida aqui, não é? Ó, daqui até aqui. Então, nós temos 480 quilômetros na primeira parte, mais 300 na segunda. Então, vamos colocar aqui, né? 480 mais 300. E o tempo é o tempo que ele gastou aqui, mais o tempo que ele gastou aqui. E quanto que isso aí vai dar, gente? Vamos pensar aqui, ó. Vamos trocar de cor para a gente fazer bem destacadinho. Então, aqui eu tenho 480 quilômetros que foram percorridos. E a velocidade dele me diz que ele percorre 60 quilômetros por hora. Então, para ele andar 60 quilômetros, ele gasta 1 hora. Ou, em 1 hora, ele anda 60 quilômetros. Então, de 60 em 60, quantas horas ele gasta para percorrer os 480 que tem aqui? Então, o que nós vamos fazer? 480 dividido por 60 vai me dar 8 horas. Então, o primeiro tempo aqui é de 8 horas. Agora,
Vamos ver o segundo tempo. Vou fazer de laranjado. Aqui eu tenho 300 quilômetros que foram percorridos e ele consegue andar em cada hora 75. Então, de 75 em 75, quantas horas ele gasta para percorrer? 300. Então, são 300 dividido por 75, não é? Isso aí vai me dar 4 horas. Muito bem, então ele gastou 8 horas na primeira parte, mais 4 horas na segunda. Vamos lá, vamos terminar aqui o exercício. Então, o tempo é de 8 horas na primeira parte, mais 4 horas na segunda. Vamos lá. 480 mais 300 vai me dar ao todo 780 quilômetros. Dividido pelo tempo, 8 mais 4 são 12 horas. 780 dividido por 12 vai me dar 65 quilômetros por hora. Essa é a velocidade escalar média de todo o percurso, considerando Santos, Florianópolis. Certo, gente? Prof, mas eu não podia somar as duas e dividir por 2? Não dá, gente. Por quê? Porque nós temos distâncias diferentes, tá? Nós temos numa distância 480 quilômetros e na outra 300. Então, nós vamos ter diferenças de tempo. E foi o que realmente aconteceu. Ó. Num ele gastou 8 horas e no outro 4. Então, não tem como a gente calcular a velocidade a partir daquela média que a gente aprende na matemática. Soma as duas e divide por 2. Não dá certo, tá? Tem que fazer por esse raciocínio aqui que a prof fez. Tá bom, gente? Agora vamos para o último, que é o que mais exige da gente. Então, a gente está aumentando a dificuldade aos poucos, né? Esse último aqui é o mais difícil. Vamos ver como é que a gente faz. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é de 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante do percurso. Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Então, o que a gente tem? A gente tem um percurso total aqui, de A até B, mas que ele está dividido no meio. Então, a primeira metade, ó, essa primeira metade aqui, ó, ele anda com essa velocidade aqui, de 30. E a segunda metade, ele anda com velocidade 10. Então, vamos lá. Para a gente calcular a velocidade média total, eu preciso da distância total, que está aqui, e também do tempo total. Só que eu não sei quanto tempo que ele gastou em cada etapa, para mim poder achar o tempo total, não é? Então, eu vou calcular. Vou calcular o tempo da primeira etapa e o tempo da segunda etapa. Então, vamos lá. Primeira etapa é espaço, né? A distância percorrida dividida pelo tempo. Ok? A velocidade nessa primeira etapa, ela vale 30. A distância que foi percorrida, ela é esse pedaço aqui, ó, que o exercício chamou de D. E o tempo, eu não sei, mas eu vou chamar esse de tempo número 1, que é o tempo da primeira etapa, tá bom? Vamos passar esse tempo para cá, que é o que eu quero calcular, e o 30 passa para baixo dividindo. Beleza, até aí eu consigo fazer. Para frente eu não consigo mais resolver porque eu não sei o D, né? Vamos calcular qual seria o tempo da segunda etapa. Então vamos lá, o tempo da segunda etapa é a mesma coisa, né? Distância percorrida dividida pelo tempo. A velocidade da segunda etapa agora é 10. E qual é a distância da segunda etapa? É D também. E o tempo eu não sei, mas vou chamar de tempo 2, que é o tempo da segunda etapa. Passa esse para lá, passa o 10 dividindo. Então, nós vamos ter que o tempo 2 é D dividido por 10. Beleza?
Vamos terminar aqui, vou colocar um slide em branco para a gente ter bastante espaço para resolver. Aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho lá tempo 1, né? A gente achou, é D dividido por 30. E o tempo 2, a gente achou que é D dividido por 10. Muito bem, cheguei nessas relações aí. Vamos ver se eu consigo calcular a velocidade média do percurso todo. O percurso todo é toda a distância dividido por todo o tempo, não é? A distância toda, ó, vamos voltar aqui no desenho, a distância toda é daqui até aqui, que o exercício chamou de 2D. Então, a distância é 2D. E o tempo é o tempo 1 mais o tempo 2, não é? Tempo 1 mais tempo 2. Só que o tempo 1 e o tempo 2, eles são iguais a isso aqui, ó. Tempo 1 é igual a isso e tempo 2 é igual a isso. Então, nós vamos colocar aqui, ó. D sobre 30 mais D sobre 10. Beleza? Aqui, gente, nós temos a soma de duas frações, ó. Vou fazer aqui do lado separado, tá? Para vocês entenderem. Então, eu tenho isso aqui, ó. D sobre 30 mais D sobre 10. Eu não posso somar D mais D, 2D e 30 mais 10, 40. Não dá. A gente tem que tirar mínimo múltiplo comum entre 30 e 10. Vocês se lembram como faz isso? Vamos lá, vamos tirar o mínimo. Divide por 2, aqui dá 15 e aqui dá 5. Aqui não dá mais para dividir por 2, vamos dividir por 3. Aqui dá 5, aqui não divide, então repete. E por último, dá para dividir por 5. Ficou tudo 1 aqui, terminamos o mínimo. Agora vamos multiplicar. 5 vezes 3 dá 15 e 15 vezes 2 dá 30. Então, esse é o nosso mínimo. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Faz uma fração zona, coloca 30, que é o mínimo entre esses dois, e vai dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. Então, vamos lá. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes D é D. Mais 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes D, 3D. Agora sim dá para somar. D mais 3D, 4D sobre 30. Então, ó, essa soma aqui, ó, dá essa resposta. Então, vamos colocar aqui na conta. 2D. E aqui embaixo nós vamos ter 4D sobre 30. Ok? Vamos deixar isso aqui isolado. Agora, a gente chegou de novo numa divisão de fração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a primeira fração, que é o 2D, e vamos multiplicar invertendo a fração que está aí embaixo. 30 sobre 4. Aqui, gente, ó, tem D na parte de cima e D na parte de baixo. Posso cortar. 2 vezes 30 dá 60, dividido por 4. 60 dividido por 4, 15 quilômetros por hora. Pronto. Conta extensa, porém dá para fazer. É só a gente persistir um pouquinho, não desistir da matemática básica, que a conta sai. Tá bom, gente? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês podem entrar em contato com a prof, tira suas dúvidas, manda mensagem, conversa, pra gente esclarecer tudo que for preciso, tá bom? Terminou de assistir a videoaula, se dedique a fazer os seus exercícios, tá? Não deixe os exercícios para depois, porque daí a gente acaba esquecendo alguns detalhes e daí a gente acaba apresentando dificuldades que
não precisaria se você tivesse já feito seu exercício logo após a explicação, tá? Então, a explicação é boa, né? Refresca a cabeça da gente. Então, já vão fazer os exercícios, ver se vocês conseguirem entender e pegar as coisas, beleza? Qualquer coisa, você entra em contato, mande mensagem, vocês têm meu contato, tá? Que a gente esclarece qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, gente, bons estudos, um abraço e até mais!